Bom dia, gente! Vamos lá fazer morango do amor? Gente, primeira coisa, mão extremamente limpa, lavada e seca, tá? Gente, isso era no domingo, às 5 horas da manhã que eu levantei pra fazer essa encomenda dessa cliente, tá? E aí eu resolvi, foi a oportunidade de eu gravar pra vocês como fazer o morango do amor, tá? Como que eu faço. E eu acordei aí às 5 horas da manhã, que era pela de manhã que ela queria essa encomenda, tá? E a primeira coisa que a gente faz é porcionar a massa, tá? Que aí tá meu brigadeiro de ninho, tá? E aí eu vou fazendo as bolinhas, cada uma com 40 gramas, tá? Em média. E aí eu vou fazer essa separação. Porcionei todas as bolinhas que eu tinha, tá? Fiz isso todas, tá? Pesei, porcionei. E agora, gente, os morangos estão aqui todos lavados no dia anterior, tá bom? E bem secos. Eu lavo eles, seco bem sequinho com papel toalha e eu deixo eles descansando nessa vasilha, tá? Vou mostrar pra vocês com papel toalha, tá bom? E aí a gente tira agora os cabinhos, vamos tirar todos os cabinhos dos morangos assim com delicadeza, a gente não retira esse meinho pra não soltar muita água, tá? Tira os cabinhos assim que a gente vai estar usando na decoração. Eu uso os cabinhos na decoração, tá, gente? As folhagens, né? Sobra alguns cabinhos e eu corto eles com a tesoura ou com uma faca. Eu armazeno meus morangos assim, numa vasilha com tampa, com o papel toalha embaixo. Mantenho eles bem sequinhos. Gente, e aí eu comecei a modelar os morangos e quando eu vi, já não tava gravando pra vocês, eu tinha esquecido de soltar o play, tá? Mas vamos lá novamente, gente. Essa foi a maneira que eu achei mais prática de fazer o morango do amor, tá? Eu já espeto os morangos já no palito, tá? Porque eles falam que não é pra espetar, que vai soltar água e tal, gente. Fiquem tranquilos, eu já faço assim, dessa forma, já espeto todos os morangos, tá? Espeto ali uns 4 morangos de uma vez. E depois que eu vou envolver ele no brigadeiro, ó, abro a minha massa de brigadeiro, tá bom? Com a mão bem untada, abro ela bem abertinha e venho com o morango já espetado no palito de churrasco, tá? E modelo. E vou modelando aqui. E lá no topinho, ali em cima, eu coloco, aperto a massa lá, ó, tá vendo como tô mostrando aqui, ó, um pouco no palito. Isso ajuda na hora que você for banhar o seu morango a não girar, tá? Essa dica é muito boa, eu aprendi na prática aqui em casa, fazendo, essa dica é muito boa. E aí eu vou modelando assim, gente. Vou fazendo assim com todos os meus morangos. Eles falam, ai, não pode espetar o morango antes que vai soltar calda. Tem que espetar só na hora de banhar, gente, isso é um mito. A dica que eu dou pra vocês é o seguinte: fez a sua produção do morango do amor, já tem que ser consumida e vendida. Você tem que vender o mais rápido possível para você não perder, porque é um doce muito delicado que ele dura poucas horas. O meu, de um dia para o outro, o caramelo ainda se mantém crocante, porém não fica perfeito, tá? Então, por isso que eu recomendo até umas 6 horas para o seu cliente ter aí um morango do amor perfeito, tá? A minha mão aqui já começou a grudar, tá? Eu vou lá dar uma boa lavada nela e secar muito bem essa mão, porque senão o brigadeiro começa a grudar na minha mão e não gruda no morango, tá? Isso é uma boa dica também. Então, eu lavo novamente a minha mão, seco bem sequinho e continuo moldando os meus morangos. Como vocês podem ver no vídeo, dou até uma sacudida na mão, abanadinha, para ela ficar bem sequinha, tá? Unto novamente a minha mão e vou acabar de moldar os meus morangos do amor, gente. Vou moldar todos aqui, tá? E já mostro pra vocês. Ó, gente, já acabei de moldar todos os meus morangos de hoje, tá? Moldei alguns pequenininhos também aqui pra casa, tá bom? E vamos fazer a nossa calda. Gente, a minha calda, ela é pesada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou depois medir aqui em xícara essas quantidades para tá passando para vocês, tá? Mas a quantidade aqui é 500 gramas de açúcar, 250 gramas de água e 2 colheres de sopa de vinagre, tá? Vinagre de álcool, tá bom? Essas são as medidas da minha calda, tá? E corante, gente, é uma boa quantidade de corante, não tem uma medida certa, tá bom? Filmando aqui
segurando o telefone com a câmera, não tá muito legal, mas tá dando pra vocês entenderem, tá bom? Mas eu vou ver se eu meço essa calda em xícaras pra passar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Aí a gente mistura muito bem essa calda aqui, tá bom? E vamos levar pro fogo, gente. Vou colocar aqui no fogo e agora mesmo ela começa a ferver. Essa parte aqui da calda, gente, é a mais difícil do morango do amor, tá? Ela demora cerca de uns 20 minutos pra dar ponto, tá? E chega uma parte que você tem que ficar de olho mesmo. Ela tá aqui fervendo. E enquanto ela ferve, vou dar uma dica pra vocês. Eu já deixei todas as minhas embalagens assim prontas, só esperando assim que eu banhar, eu embalá-las e guardá-las, tá? Aí são essas embalagens que eu utilizo com tampa, tá? E aí eu uso esse copinho de cupcake, de lá acabou, eu tô usando aqueles tapetinhos de docinho. Outra dica, gente, eu lavei muito bem e sequei a minha bancada da pia, tá? E untei com óleo de azeite. Óleo de azeite não, gente. Com óleo de soja mesmo, tá? Óleo de soja, tá? Coloca uma boa quantidade, uma camada de óleo de soja e unta. Gente, é uma beleza pro morango não grudar. Não precisa ser manteiga, nem aquele outro spray pra desmoldante. Se você não tiver óleo de cozinha simples, é muito bom essa ideia, tá? Já deixo tudo preparado pra me receber os meus morangos de amor assim que eu for banhar, tá? E aqui eu já estou de olho na calda, gente. Olha como ela já tá mais grossa, tá? Daqui a pouco eu já vou começar a testar ela, tá? Na água pra ver o ponto correto dessa calda, gente. É bem delicado isso aqui, tá? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o ponto correto que eu tô fazendo e filmando sozinha aqui, tá? Que era de madrugada que eu comecei a fazer os morangos, tá? Ó, ela já tá mais grossa e sempre de olho, gente. Mas ela dá ponto com uns 20 minutos de fogo. Sempre de olho aqui nessa calda, tá? Já tô ali com um copo com água e eu já vou testando. Vou fazer o primeiro teste aqui, tá? Vou colocar pra mim ter uma noção de como tá, tá? E eu vi que já tá grudando no fundo. Ainda não tá boa, ainda tá mole. Mas é só pra gente ter uma noção, tá? Vou ver se eu mostro pra vocês. Ela caiu lá, mas ainda está grudando no fundo. Vou fazer mais um teste agora para estar mostrando para vocês o ponto que ela tá, tá? Vamos ver se já tá bom. Vamos fazer mais um teste para ver. Isso é. Como vocês viram, acabei de fazer o teste. Ela não estralou quando eu coloquei na água, mas ela está fazendo barulho de vidro batendo no copo. Ainda tem uma crocância, mas ainda está grudando no dente. Esse é uma das dicas. Fez barulho de vidro, você mordeu, deu uma crocância, mas ainda grudou no dente, não tá pronta. Tem que esperar mais 2 minutinhos, gente, e tem que ficar de olho, que 1 minuto a mais essa calda queima, tá? Ficar de olho, eu vou fazer o teste mais uma vez pra ver se ela está no ponto agora mesmo. Vocês viram que eu fiz o teste novamente e ainda não está no ponto. Tá fazendo barulho de vidro, tá crocante, mas não está crocante o suficiente, ainda gruda no dente. Quando eu morder que ela tiver crocante, não grudar no dente, esse é o ponto correto da calda. Jogou na xícara, fez o barulho, bateu, fez o barulho de vidro, mordeu, ficou bem crocante, não grudou no dente, tá prontíssima a sua calda. Você desliga e banha rapidamente os seus morangos. Viram? Agora a gente está no ponto correto. Fiz questão de deixar o barulho para vocês escutarem. Agora tá no ponto correto. Vamos banhar nossos morangos. Gente, coloquei aqui nessa posição, tá?
deixei abaixar um pouquinho essas bolhas. Vou começar a banhar os meus morangos, tá? Desculpa se às vezes esse ângulo não ficou muito bom, mas foi o que eu consegui botar a câmera aqui, tá? E aí eu vou banhando meus morangos um a um e colocar em cima da bancada da pia, untada com óleo de soja, tá? Agora você vai, sendo prática, pega uma colher para ajudar também, tá bom? Vai banhando um a um e colocando na bancada. Gente, e lembrando, muito cuidado na hora de fazer a calda, muito cuidado mesmo. Se ela passar 2 minutos do ponto, ela queima e você perdeu toda a sua calda, tá? Então, muita atenção na crocância. E o segredo é, não grudou no dente, tá crocante, não grudou, tá no ponto correto. Mas tem que ter muita atenção, porque se deixar 1 minuto sequer a mais do ponto da calda, ela queima e você perdeu toda a sua calda. Você tem que refazer novamente, tá bom? Agora, gente, com muita calda, eu vou tirar todos os palitos dos meus morangos, tá? Tiro um por um. Não se preocupe com essa parte branca do brigadeiro ainda, que a gente vai tampar com caramelo e tá pregando as folhinhas do morango, tá? Só girar o palitinho que sai. Não coloca caramelo por cima do palito, que senão vai grudar e pode quebrar o seu morango, tá? Olha pra você ver como eles ficam soltinhos, tá bom? Vou tirar todos os palitos aqui. Olha como os morangos ficam bonitos, gente. Soltinho. É difícil fazer com que não deixe com essa camada grossa embaixo de caramelo, tá? Porque eu faço muito rápido, eu tenho medo da calda esfriar. Então fica uma camada um pouco mais grossa, mas nada que atrapalhe na mordida ali, tá? Aí eu vou passando o caramelo, o resto que sobrou na panela, tá? Na bundinha do morango e colocando as folhinhas. Gente, fica assim. Esse processo é muito rápido. Vou fazendo assim com todos e assim que todos eles esfriarem, eu já vou embalando eles para guardar, tá? Passo caramelo, coloco a folhinha e eles ficam assim. Vou fazer assim com todos. Agora já vou embalar alguns aqui que tá pronto, também tá liberando o espaço, tá? E já vou tampar os outros também. Gente, tô aqui agora, eu vou tampar essas embalagens, tem hora que umas é meio chatinha de fechar, tá? Gente, não se importa com a minha mesa, que ela tá com esse estragado aí, tá? Pretendo reformar ela, eu gosto de deixar ela com um forro, mas eu não ando gostando desse forro, quero dar uma reformada nessa mesa, tá? Não se preocupe com isso, tá? Que ela tá limpinha, ela só está estragada aí, tá bom? Vou tampando um morango por morango, tá bom? Fechar. Esfriou, gente, já fecha bem fechadinho, para não correr o risco de derreter o seu caramelo. Vou fechar todos. Gente, ficaram assim os meus morangos do amor, tá? Bem bonitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou responder com o maior amor e carinho, tá bom? E essas foram a encomenda, tá? Desse dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar aqui, gente, uma foto
deles partidos ao meio, porque nesse dia eles estavam todos encomendados. Não deu para eu partir para vocês nenhum. Vou deixar aqui para vocês da minha produção um partido ao meio para vocês verem, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Já deixa seu like. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.